fechar os meus olhos e conversar com Deus. É hora do passe, vou me concentrar, pedir a Deus para aceitar. Boa noite. Vamos fazer de conta que nós não demos pausa. Continuamos de onde paramos semana passada, a não ser por algumas perguntas que eu recebi aqui, e eu vou ler as perguntas aqui. Tem uma aqui, ó, já chegou a algum ponto onde o Espiritismo teve que se adequar com a ciência da sua codificação por Kardec? Ou seja, nós falamos aqui que Kardec deixa em aberto, ele deixa isso bem claro, que se por acaso a ciência demonstrar que o Espiritismo está em erro, nós passamos aqui a questão lá do caráter da revelação espírita na Gênese, que não tem problema nenhum, o Espiritismo se adequa ao que a ciência descobrir e segue em frente, sem problema nenhum. Olha só, nos postulados básicos da doutrina espírita, nunca houve nada que se contrapôs. Que eu me lembre aqui, tem uma teoria lá na Gênese, o livro A Gênese é um livro onde Kardec deixa bem claro que lá ele não usou a metodologia da universalidade do ensino. Então, é um livro na Gênese, um livro de hipóteses, onde ele lança várias hipóteses e com essas hipóteses, claro que sempre embasada nos princípios, nos postulados básicos da doutrina espírita, ele vai teorizando, digamos assim, sobre algumas questões, e ele lança lá uma teoria sobre a formação da Lua e por que a Lua ela tem sempre uma de suas faces virada para a Terra. A Lua não tem o movimento de rotação, o Sol de translação. E essa teoria que Kardec coloca lá, ela depois, a ciência traz uma outra evidência que não vai estar de acordo com a colocação lá na Gênese. Inclusive a FEB já colocou essa nota de página lá e já alterou, né, dizendo que aquela hipótese, que era uma hipótese, Kardec coloca como uma hipótese, realmente não estava correta e que novos estudos demonstram que a coisa é diferente. É a única que eu me lembro aqui agora, no momento. Tá? Está pedindo aqui para falar alguma coisa sobre a relação dos fluidos com chakras. Eu vou tentar falar, se por acaso não houver tempo, porque realmente não está na programação, quem fez a pergunta me procura no final que a gente conversa. Tá? Pelo que pude perceber, as forças podem modificar os fluidos. Sendo assim, nos processos de cura, o médium conseguiria manipular estes fluidos, sem conhecimento talvez, de maneira a formar elementos ainda desconhecidos e imponderáveis para promover o restabelecimento da saúde. Ou seja, esta cura seria pela manipulação de fluidos? Exatamente. A cura, na definição da Gênese, que vai tratar sobre cura logo depois do capítulo de fluidos, ele vai dizer que a cura, de uma maneira bem simples, é a substituição de uma molécula, ou seja, uma molécula fluídica, uma molécula do perispírito, a substituição dessa molécula malsã, uma molécula ruim, por uma molécula sã. Ou seja, na aplicação de um passe, na aplicação fluídica a nível de perispírito. Então é exatamente isso, a nível fluídico. Fluidos. Semana passada nós ficamos naquela análise sobre a questão da teoria do Big Bang, não foi isso? Mostrando como a descrição da teoria do Big Bang bate exatamente com a descrição que os espíritos dão a Kardec em 1868. Parece até que eles leram Kardec para concluir os seus estudos. Que essa conclusão que eles chegam lá, tendo isso como fato, não invalida as observações espíritas. Né? Foi isso que nós vimos lá. Ou seja, o Big Bang, inclusive, aqueles que defendem a teoria do Big Bang, é a teoria mais aceita pela comunidade científica, eles dizem que o Big Bang não é uma explicação da origem do universo, já que eles não conseguem explicar a origem, a causa. Eles dizem que em determinado momento tudo se concentrou num ponto só, houve uma expansão, que na verdade, se a gente pensar o nome Big Bang não é um nome adequado, porque não houve explosão. Explosão faz o quê? Faz barulho, né? Só que se não havia ar, não havia propagação do som no ar, não teve barulho.
Foi uma expansão, na verdade. Mas o nome acabou pegando, Big Bang, foi da maneira como ficou. Mas eles dizem que não é uma explicação para a origem. Porque se eles dizem que em determinado momento a matéria se acumula num ponto só e depois expande, ok, mas quem acumulou essa matéria? Mas nós vimos que teve a questão de que houve uma força atuando sobre aquilo ali, uma intenção que vai exatamente nos dar pistas de que a ciência também, cedo ou tarde, vai chegar nessas questões cáusicas, né? Aí vimos aí a questão de que esse fluido que nós estamos tratando, estamos falando de um fluido, né? Esse nome fluido é o nome que os espíritos e Kardec deram para nós designarmos essa matéria do mundo espiritual, que é diferente da matéria densa como nós conhecemos aqui, que nós podemos ver, podemos pegar, podemos cheirar, podemos ouvir. A audição é um efeito da matéria, ou seja, de ondas correndo aí, se propagando pelo ar. E isso tudo, quando a gente está falando aqui do nosso mundo físico, está daqui para cá. O mundo material, né, tangível. Aqui está o fluido cósmico universal de maneira original, ou seja, de maneira pura. Quando a gente fala lá do início, que a gente viu aquelas 4 forças, lembra, que atuaram no início? Gravidade, eletromagnetismo, força nuclear forte, força nuclear fraca. Mas numa descrição mais detalhada do Big Bang, que nós não temos tempo para fazer aqui, eles dizem que no início houve uma força e uma molécula primária. A partir dessa força original se dividiu em 4 e a molécula primária, ela foi original aos quarks, que foram 6, depois eles se combinaram, fizeram o hidrogênio, depois o hidrogênio se combinou, formou o hélio e assim sucessivamente. Então vejam que está tudo de acordo com a descrição lá do capítulo 2 do Livro dos Espíritos, da maneira como eles falam dos elementos fundamentais, dos elementos básicos do universo. Então aqui o fluido cósmico universal, nesse fluido, na descrição lá de Kardec, esse fluido, Deus criou o fluido e inerente ao fluido estão as forças e as leis que vão criar todo o universo. Então Kardec criou um fluido e ali dentro do fluido existe toda a semente do que vai ser criado no universo a partir de então. Ok? Então o fluido está aqui, o fluido primário. Mas existe todo um fluido intermediário entre a matéria e entre o fluido cósmico universal, que é o fluido primário, que vai compor, né, que nessa transformação vai compor o mundo espiritual ou o mundo dos espíritos. Ok? Então vamos continuar aqui com algumas coisas interessantes. Olha só, nós estamos falando de espaço. Vamos pensar o seguinte: o que é o espaço? O vazio. Kardec vai inquirir no Livro dos Espíritos se existe um vácuo, se existe um vazio, ou seja, se existe o nada. Além do cosmos, o espaço. A gente enxerga o mundo como um lugar cheio de coisas. Prédios, carros, ônibus e pessoas. Em nenhum lugar isso parece tão evidente como numa cidade populosa como Nova York. Mas em volta de todos os objetos que compõem o nosso mundo cotidiano, existe um componente tão importante, só que bem mais misterioso: o espaço, onde todos esses objetos existem. Para entender o que estou falando, vamos parar por um instante e imaginar. E se você tirasse todos esses objetos? Tudo mesmo. As pessoas, os carros e os prédios. Não só os objetos na Terra, mas a própria Terra também. E se você tirasse todos os planetas, as estrelas e as galáxias? Não só os objetos grandes, mas coisas muito pequenas, até os menores átomos de gás e poeira. E se você removesse tudo, o que sobraria?
A maioria de nós diria que não sobraria nada. E isso está certo. Mas o estranho é que também está errado. O que sobra é o espaço vazio. Acontece que o espaço não é um nada. É alguma coisa. Uma coisa com características ocultas tão reais como as dos objetos do nosso dia a dia. Na verdade, o espaço é tão real que pode se curvar. Pode se torcer. E pode se ondular. É tão real que o espaço vazio em si ajuda a moldar tudo no mundo à nossa volta e forma o próprio tecido do cosmos. A gente não pode entender nada sobre o mundo a menos que entenda o espaço, porque isso é o mundo, o espaço com as coisas dentro dele. Geralmente não temos consciência do espaço, mas eu digo, os peixes provavelmente também não têm consciência da água e estão dentro dela o tempo todo. O espaço não é exatamente o nada. Na verdade, tem muita coisa acontecendo ali dentro. Vocês viram o que ele falou a questão que ele faz? Imagine tudo que a gente tem aqui em volta. A gente vai tirando tudo, tira tudo. Aí fica o planeta Terra. Imagine que você tira o planeta, tira as estrelas, tira todas as partículas. O que fica? Nada. Só que o nada não é bem o nada. Isso é a opinião da ciência. Existe o espaço, e o espaço, ele é alguma coisa. Ele pode ser curvado, ele pode ser torcido, ele pode ser ondulado, você pode criar ondas. Olha só, para você fazer isso em alguma coisa, não vamos imaginar aqui dentro do nosso conhecimento, da nossa percepção. Você consegue perceber isso no ar? A gente até faz. Quando a gente está fazendo assim, a gente está criando uma agitação no ar, uma deformação, ok? Mas a gente não percebe. Se você for na água, por exemplo, a água líquida, e aí você pode até imaginar a água como um fluido, você vai fazer o movimento e você vai perceber que ao fazer o movimento, ele vai ondular. Se você colocar alguma coisa que boie, alguma boia mais pesada, o que vai acontecer em volta ali da boia? Vai formar como se fosse uma bolsa ali, não é isso? É isso que ele está dizendo, que muito embora o que nós imaginamos que é o espaço vazio, isso é alguma coisa. Então vejam que é alguma coisa que existe. Kardec e os espíritos chamaram isso de a eternidade. O que ele fala, o que é a eternidade? A eternidade, imagine que... Kardec fala o seguinte, imagina que não existe nada. Você não tem uma percepção, uma referência, por exemplo, de que o tempo está passando. Você não tem o sol, o dia, não amanhece, não anoitece, você não tem o seu corpo envelhecendo para você ter uma noção de que o tempo está passando. Isso é a eternidade. E aí ele fala que em determinado momento a eternidade sempre aconteceu, mas em determinado momento ele recebe um impulso, uma força, e essas forças começam a atuarem para criar o universo. Então a gente já pode pensar nessa história, porque só, a ciência não diz algumas coisas interessantes, eles não colocam ainda. Se ele está dizendo que o espaço pode ser dobrado, o espaço pode ser curvado, mas ele não diz então de que ele é feito, qual a substância que o espaço que a gente até então acreditava que era nada, que era um vazio, mas então já que você pode fazer isso tudo, ele é feito de quê? É isso que Kardec chama de fluido. Isso é um fluido cósmico universal, que a ciência ainda não chegou nele. A gente tem uma partícula hoje, eu estava até conversando com o Paulinho aqui semana passada, depois da aula, chamada deutrino. Ela é uma partícula tão infinitesimal, tão pequena, que a gente não consegue ainda provar a existência dela, porque nada consegue pará-la. Se você botar, ela passa pelos poros do aço. O espaço, ele existe em todos os lugares. Se nós pegássemos humildade e amor inteiro, com todo mundo que está dentro, e tirasse o espaço que existe entre as moléculas, entre as partículas, e juntasse as moléculas todas, ia caber na palma da nossa mão. Tudo tem espaço.
Então, olha só, se tudo é espaço, se o espaço está em tudo, e aí vão pensar, esse espaço é um fluido, e se ele está em tudo, a gente já tem que entender que ele está agindo em tudo. E essa é a ideia aqui hoje. O Newton, que é considerado, Isaac Newton, é considerado o maior gênio da ciência moderna, ele desenvolveu toda uma teoria para explicar os movimentos, a mecânica da natureza. Só que o Newton não levava isso em consideração, ele levava o seguinte em consideração: nós vivemos, vamos dizer que a gente vivesse num ambiente, esse palco aqui tem um monte de coisa nele, em que ele mostra que eu posso calcular, por exemplo, se eu jogar isso aqui para lá, pela velocidade que eu jogo, o tempo que ele vai chegar, onde é que ele vai cair. Mas para Newton, o ambiente não interfere em nada disso, do que eu vou fazer. Ele até entende, é ele quem vai descrever a gravidade. Se eu largar isso aqui, cai, mas ele não sabe dizer o que é a gravidade. Ele mesmo lá nas anotações dele dizia: eu não sei o que é. Eu vou chamar de uma força. Existe uma força que atrai corpos mais leves para corpos mais pesados. Tudo é atraído para a Terra porque ela tem mais massa e existe uma força que atrai. Mas ele não sabia dizer. O Einstein, já no século XX, vai falar o que é essa gravidade mais ou menos. E nós não vamos falar aqui, que não dá tempo, de falar na teoria da relatividade tempo-espaço. Mas o Einstein vai dizer, ele descobre que a velocidade da luz é constante, sobe rapidamente, 1.080.000 km por hora, ou 300.000 km por segundo, e a velocidade da luz não. Por que não muda? Porque ele vai dizer que o tempo e o espaço são a mesma coisa. Tempo e espaço, eles estão sempre se ajustando para manter a velocidade da luz constante. Então, se você está numa velocidade muito grande, o tempo vai passar mais devagar para você. Ele dizendo isso de uma forma bem simples, ele explicou da seguinte maneira: se você estiver conversando com uma pessoa agradável, 1 minuto, ou melhor, 1 hora, passa muito rápido. 1 hora conversando com uma pessoa agradável passa rápido. E segurar uma brasa de carvão acesa na mão por 1 segundo é muito tempo. Então o tempo é relativo, ele vai criar uma teoria da relatividade do tempo, e nessa questão ele vai dizer que tempo e espaço formam um conjunto uniforme, um tecido. Nós estamos mergulhados no tempo e espaço, e esse tempo e espaço se ajusta para manter algumas constantes. Então vejam só, para o Einstein, Newton dizia o seguinte: o ambiente não interfere. O Einstein vai dizer que sim, que o tempo e o espaço, que a gente já pode pensar em fluido. O que é esse tempo e espaço? É o fluido. Existe um fluido em torno de nós que interfere nas coisas, interfere no movimento, cria alterações. Tá? Olha só, a questão que nós falamos agora. Vamos imaginar que isso aqui é o Big Bang. O Big Bang foi uma explosão, o universo está expandindo, tem uma expansão. Vamos dizer que o espaço também ele seria redondo, muito embora dizem que ele é cônico, mas está aqui. O que tem aqui em volta? O que é aqui em volta? É o que Kardec chamou de a eternidade. O que tinha antes, de onde foram formados essas coisas? 35 do Livro dos Espíritos. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que o pensamento possa concebê-lo, a razão diz que além desse limite há alguma coisa. E, assim, sucessivamente, até o infinito. Porém, se essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Aí ele pergunta na 36, o vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Não, nada é vazio. O que imaginais como vazio é ocupado por uma matéria que escapa aos vossos sentidos e aos vossos instrumentos. Isso Kardec falou em 1868. Na época tinha instrumento para detectar esse vazio que tem alguma coisa, mas que os instrumentos não detectam. Hoje não tem um instrumento, a Luciana falou que não tem. Mas existem alguns experimentos que mostram que o que a gente entende como vazio, ele pode se deformar.
é a curvatura chamada, que a gente vai entender como gravidade. Porque olha só, gente, o que é a gravidade? A gravidade é uma coisa que puxa. O Einstein fala que é a curvatura, vocês vão ver agora aí no vídeo, é a curvatura do tempo-espaço. Assim, ó, uma coisa pesada, imagine uma cama elástica, aquele pula-pula de criança. Imagina que você bota uma coisa muito pesada ali no meio da cama elástica. Não cria uma deformidade? Aquele buraco ali é a força de atração, que atrai, já que você tem uma massa mais pesada, o que passar ali perto daquela deformidade vai cair. É isso que Einstein diz que é a gravidade. Isso que ele diz. Então existem alguns experimentos que confirmam isso, porque inclusive a luz, quando passa por uma deformação dessa, ela faz uma curva e volta. Existe um desvio. Não existe um instrumento realmente, como a Luciana falou, mas existem alguns instrumentos que demonstram isso. Vamos ver se esse aqui. Nas mãos de Albert Einstein, essa nova ideia do espaço desvendou um mistério profundo envolvendo a força mais familiar do cosmos: a gravidade. Newton sabia que a gravidade é uma força que atrai os objetos entre si. E as leis que ele descreveu prevêem essa força com uma precisão fantástica. Mas como a gravidade realmente funciona? Como a Terra atrai a Lua por centenas de milhares de quilômetros de espaço vazio? As duas se... Após se dedicar ao problema por mais de 10 anos, Einstein chegou a uma conclusão surpreendente. O segredo da gravidade estava na natureza do espaço-tempo, que era muito mais flexível do que ele tinha previsto, e que podia se esticar como um tecido. Isso era uma ruptura radical com Newton. Pense nessa mesa como espaço-tempo, e nas bolas como objetos no espaço. Se o espaço-tempo fosse plano como a superfície da mesa, os objetos se moveriam em linha reta. E se o espaço é como um tecido que pode se esticar e dobrar? Isso pode parecer um pouco estranho, mas veja o que acontece se eu coloco um objeto pesado no tecido flexível do espaço-tempo. Se eu der mais uma tacada, as bolas vão se mover por uma cavidade criada no tecido por esse objeto. Einstein percebeu que é assim que a gravidade funciona de fato. Ela é a deformação do espaço-tempo causada pelos objetos nele. Em outras palavras, a gravidade é a própria forma do espaço-tempo. A Lua não mantém a órbita porque é atraída pela Terra por uma força misteriosa, e sim porque se move ao longo de uma curva no tecido do espaço-tempo criada pela Terra. Com Einstein, o espaço se tornou não apenas real, como também flexível. Então, de repente, o espaço tinha propriedades, tinha curvatura. De repente, o espaço tinha uma geometria flexível, quase como uma folha de borracha. Isso abre um novo caminho para pensar a realidade e descrever todo o universo. Einstein virou Einstein por causa dessa observação. Enquanto Newton considerava que o espaço era passivo, Einstein considerava que ele era dinâmico. Para ele, o espaço está entrelaçado com o tempo e determina como os objetos se movem. Depois de Einstein, o espaço não pode mais ser pensado como um palco estático, e sim como um ator que interpreta o papel principal no teatro cósmico. Agora, uma coisa é pensar o espaço como sendo dinâmico, ativo e flexível, como um tecido. Mas ele é realmente assim? Isso é apenas uma metáfora ou descreve de fato o que é o espaço? A teoria de Einstein prevê que uma nova forma de descobrir seria fazer uma viagenzinha até a borda de um buraco negro. Vocês perceberam essa questão? Ou seja, viram o que ele falou? Agora, a partir de agora,
esse espaço-tempo, que é esse fluido que enche tudo, ele não é passivo, ele é um ator ativo. Ele também reage, né? Ele também, a depender da forma como ele se coloca, com as suas combinações e principalmente da força que está agindo sobre ele, ele passa a modificar, ele passa a agir. Só para a gente saber, vendo só a questão, você vê que a gravidade é isso, cria uma torção no espaço-tempo. Então você vê, por exemplo, a Lua. Por que a Lua não atrai a Terra? Porque, na verdade, a força que a massa da Lua faz nesse tecido, ou em cima do fluido, para a Terra. Pelo contrário, é a Terra que atrai. Para a gente pensar nessa questão, tá vendo? O buraco negro, que é uma previsão do Stephen Hawking, do Einstein também, é uma estrela que sucumbiu, que ficou com a massa, ficou tão pesada que cria uma deformação tão profunda no espaço-tempo que ela é capaz de sugar tudo que está em volta, inclusive o próprio espaço-tempo. Essa é a previsão, tá? Mas essa foto aqui do início, eu achei ela muito sugestiva. A gente, como espírita, não precisa pensar dentro da questão da física, mas nós estamos submersos num fluido e nem percebemos. Ele, em determinado momento, fala que os peixes estão submersos na água e provavelmente eles também não têm consciência disso. Então, tudo que está acontecendo acontece porque esse fluido permite. Então, pensando assim, vamos entender que esse fluido, só para fixar, quando ele recebe a ação de uma força, alguma força atua sobre ele, ele é capaz de movimentar, de modificar, de alterar. Então vamos pensar o seguinte, se você tem uma cadeira, essa cadeira é capaz de voar? Vocês acham que uma cadeira é capaz de voar? Não da maneira como a gente entende. Por quê? O que está acontecendo com a cadeira para ela ficar fixa? A lei da gravidade está agindo. Porque, a gente está falando do planeta Terra, mas o fluido está em todo lugar. Tudo está sendo atraído pela gravidade, ou seja, um objeto com a massa mais pesada atrai uma massa mais leve. Tudo está sendo atraído. Como é que o espírito pode fazer uma cadeira levantar? Olha só, a gente vai ver aí nos slides mais à frente que o espírito, ele consegue agir sobre o fluido, atuar sobre o fluido através do pensamento. Então vejam só, como ele está dizendo ali que existem forças, nós falamos isso semana passada, que atuam e modificam o fluido, você viu lá que teve, quando iniciou o Big Bang, você tinha lá os quarks, eles se combinaram, formaram os primeiros prótons. Esses prótons foram atraídos pela força nuclear forte, se juntaram com o nêutron no núcleo e atraíram um elétron em volta. Quando eles fizeram isso, eles criaram a molécula de hidrogênio. A molécula de hidrogênio se combinou com uma outra molécula de hidrogênio, 2 prótons, um nêutron, 2 elétrons na órbita e criou o hélio. Mas tem que acontecer o quê? Tem todas essas, ou melhor, tem essas 4 forças agindo. Você tem a gravidade formando tudo. O que a gravidade faz? Lá na descrição da Gênesis, ele diz que em determinado momento o fluido cósmico universal começa a se juntar. Imagine que você tem aqui o chão. O chão aparentemente está limpo, mas você começa a varrer esse chão para um ponto só. Vai criar o quê? Uma condensação de poeira ali no meio e você vai começar a ver uma poeirinha no chão. Não é isso? Meio parecendo. Então a descrição é exatamente essa. Essas forças começam a aglutinar, a condensar fluido, aí vai aparecer força centrífuga, força centrípeta. Mas veja que a força é sempre uma intenção de colocar algo que estava na inércia em movimento. O que Kardec fala que o espírito faz? Que o espírito consegue, através do pensamento, colocar esse fluido em algum tipo de alteração. Está parecido? Lembram que nós vimos na primeira aula que Kardec diz que a gente tem que partir do conhecido para o desconhecido? Lembra que ele disse que para a gente entender as leis do mundo espiritual foi preciso que a ciência se estabelecesse? Senão a gente não ia conseguir entender? Então o raciocínio é o mesmo.
ok? E nada vai modificar. Agora a questão é a seguinte, pensem só numa coisa, porque nós vimos ali mais atrás que a matéria, ela precisa do espírito ou do princípio espiritual para intelectualizá-la, não é isso? Porque olha só, como é que um elétron sabe o que é um próton? O elétron está passando ali, é um próton. Pô, me dá a mão, vou me juntar a você, vou ficar aqui rodando em volta de você. Como é que ele sabe? Ele é matéria. Como é que ele reconhece isso? Ele tem que ter esse conhecimento. O nêutron ali, o nêutron não me atrai, mas como ele está perto do próton, existe uma força ali que une os dois, eu vou ficar por aqui. Ali está passando outro próton, chega para cá, vamos se juntar, vamos formar uma molécula de hélio. Como é que ele sabe isso? Como é que isso acontece? Como é que a massa ocorre? Aí eu não sei se vocês devem ter escutado, há pouco tempo aí saiu na mídia, a partícula de Deus. A partícula de Deus, é claro que esse nome é um deboche, é uma ironia, é o famoso bóson de Higgs. O bóson de Higgs, na verdade, existe um campo chamado campo de Higgs, que é um campo, nós já falamos sobre isso aqui, que é ele quem vai dar massa aos objetos. Na interação dele, por exemplo, com uma partícula, vai ocasionar o peso. Vocês vão ver aí no vídeo como é que isso acontece. E uma partículazinha desse campo chama-se bóson. E o Higgs foi o cara que descobriu isso tudo. Então por isso que ele é o bóson de Higgs. O último dia 4 foi histórico para a ciência. Cientistas do LHC, o maior acelerador de partículas do mundo, que fica lá na Suíça, anunciaram a descoberta de uma nova partícula que pode ser o famoso bóson de Higgs. O bóson de Higgs é a peça-chave que faltava para comprovar o modelo padrão, que serve de base para quase todas as teorias da física. Mas o que é o bóson de Higgs e por que ele é tão importante? O bóson de Higgs é a partícula associada ao campo de Higgs, que é o que dá massa a tudo no universo. Ele funciona como um campo de força que fica em volta de todas as partículas e dá massa a elas. Vou explicar de uma maneira mais simples. Imagina que essa bandeja é o universo e que essas bolinhas de ping-pong são as partículas. Sem o campo de Higgs, as partículas viajariam sem parar e na velocidade da luz. Logo não existiria massa e também não haveria matéria. Dessa forma, o universo não teria galáxias, planetas, estrelas, seres vivos ou mesmo grãos de areia de uma praia. Assim era nos primeiros instantes após o Big Bang. Mas aí surgiu o campo de Higgs. O campo de Higgs preencheu todo o universo e as partículas passaram a não se mover tão livremente. O campo interage com as partículas e reduz a velocidade delas, assim como a areia. A interação com algumas partículas é maior, é como se elas estivessem enterradas na areia. Essas são as partículas mais pesadas, de maior massa. Com outras partículas a interação é menor. Essas são as partículas mais leves, de menor massa e que por isso viajam com uma velocidade maior. A exceção é o fóton, que não sofre interferência do campo e por isso continua viajando na velocidade da luz. Mas como o bóson de Higgs foi detectado? O LHC acelera partículas em um cilindro de 27 km. As partículas seguem direções opostas. Quando são desviadas para um dos 4 detectores do LHC, elas entram em rota de colisão. A colisão emite uma série de partículas similares às que estavam nos primórdios do universo. É o caso do bóson de Higgs. O bóson de Higgs não é visto diretamente, o que é detectado é sua assinatura. O Higgs dura só uma fraçãozinha de segundo. Ele logo se decompõe em 2 fótons ou em 4 leptons, que são elétrons ou muons. São essas partículas que são detectadas. O que é visto também é a energia emitida pelo Higgs. As características achadas pelo LHC são iguais às esperadas para o bóson de Higgs, por isso que acreditam que finalmente o achamos. Se não for ele, é uma partícula totalmente nova, exótica e muito similar ao Higgs. A descoberta fecha um capítulo na história da física, mas também abre outro. Bom, gente, aí Kardec pergunta, que definição podeis dar? A matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que ele se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação.
Então o espírito, para exercer a sua ação, para executar qualquer coisa, ele precisa da matéria. De acordo com essa ideia, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com a ajuda do qual e sobre o qual atua o espírito. Olha só, o que a ciência fala? Para aquilo ali tudo acontecer, para que as coisas possam ser colocadas em movimento, é preciso existir uma força. De acordo com essa ideia, pode dizer que a matéria é o agente, o intermediário com a ajuda do qual e sobre o qual atua o espírito. As forças também não têm que atuar sobre a matéria? Lembram que nós definimos força? Força é alguma coisa que modifica o sentido, modifica a direção. O espírito, ele faz isso. E lembre-se que nesse momento aqui do livro dos Espíritos, Kardec chama a atenção de que ele está falando de espírito como princípio inteligente, e não ainda do princípio como individualidade, como espírito. 25. O espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade dela? Como as cores são propriedade da luz e o som é uma propriedade do ar. Ambos são distintos, mas é preciso a união do espírito e da matéria para que a inteligência se manifeste na matéria. Aí, que não falam que a inteligência se manifeste na matéria, mas que é preciso que o espírito venha a intelectualizar a matéria. Olha só, quando a gente pensa em intelectualizar, a gente pensa o seguinte: a matéria vai ter que ler os Sertões do Euclides da Cunha? É isso intelectualizar? Precisa de tanto? Quando a matéria entende que aquilo ali, o elétron entende que aquilo é um próton e eu vou me sentir atraído por ele, como é que ele sabe disso? A descrição mais detalhada do bóson de Higgs vai dizer que quando esse campo aparece, ele joga uma informação virtual, como se essa informação tivesse preso por um elástico. Essa informação dura microsegundos e desaparece. Esse desaparecer significa que esse elástico recolheu a informação. Quando ele entra em contato com outro campo, eles se entrelaçam e trocam informação. Eu tenho esse vídeo, mas ele não está dublado, ele está em legenda e eu achei que ia ficar ruim essa descrição. Então agora vocês vão ter que acreditar em mim, mas depois vocês procurem para ver que não sou eu que estou dizendo isso. Então existe o bóson de Higgs, não só ele dá a massa, como ele troca informações, até para ver quem é que vai ter mais massa. Então olha só, se ele está trocando informação, tudo bem, o bóson de Higgs é a descrição do que faz a partícula, mas é a partícula que faz isso? É uma informação virtual. Ele troca dentro do campo essa informação e já sabe quem é aquele camarada ali. Então vejam só que a união do espírito da matéria para que a inteligência se manifeste na matéria. A inteligência se manifeste na matéria. Mas a inteligência é da matéria? A inteligência é algo, mas que está atuando sobre essa matéria. Isso a gente pode entender como a intelectualização da matéria. Aí passando lá para Gênesis. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Lembram que nós falamos lá no início do Big Bang que tinha uma molécula primordial e houve uma intenção, uma vontade de que aquilo ali entrasse em movimento? A descrição é exatamente essa. Forças vão agir ali e vai haver uma intenção. Então olha só o que ele está dizendo, que os espíritos agem sobre esses fluidos, empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal e qual direção, aglomeram, combinam, dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas, mudam as propriedades como um químico muda dos gases ou dos outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório do mundo espiritual. Então, através do pensamento, ele é o Xavier, se vocês reconheceram. Se não reconhecer, que você não reconheça a lei da física, o Big Bang e o bóson de Higgs, eu entendo. Agora, não saber quem é o Xavier,
vai me aborrecer profundamente. Todo mundo aqui assistiu X-Men, então antes de assistir os vídeos do Bóson de Higgs, assistam X-Men, para vocês saberem que é Xavier. Tá? Então lá, através do pensamento, o espírito atua sobre o fluido, ou seja, a vontade, o pensamento do espírito vai atuar e vai modificar, vai combinar. E aí a gente começa a pensar exatamente nos efeitos físicos que você pode ter ali. A lei da gravidade agindo, você tem, por exemplo, e olha que eu nem vou falar, porque não vai dar tempo, eu nem vou falar de multiversos, né, outras dimensões, porque não vai dar tempo, mas há teorias que dizem que o espírito, na verdade, ele vive numa outra dimensão, que é a teoria que eu mais gosto, é uma dimensão extra, fora do que nós estamos aqui, mas que elas se intercalam. A gente vive em que dimensão? 3, né? Fundo para frente, fundo, direita e esquerda. Os espíritos teriam uma outra dimensão, que é tão difícil de entender que não tem como explicar. É mais ou menos isso. Né? Até tem algumas técnicas, mas realmente eu acho difícil de entender. Tá? Mas o espírito atua sobre esse fluido. Então a gente vai pensar que ele vai atuar sobre o fluido, se ele quer levantar um objeto, ele pode simplesmente, porque, vejam só, o Einstein falou dessa coisa da trama tempo-espaço, né? Do tecido tempo-espaço. Mas exatamente o que é esse tecido tempo-espaço, ele não diz. Os cientistas, eles acreditam que existe uma partícula chamada gravitão, que vai interagir com a massa e fazer essa curvatura. Então, se o espírito consegue controlar essa partícula chamada graviton, ele consegue anular essa cama, digamos assim, e vai suspender o objeto. Ele vai anular a ação da gravidade e suspende o objeto. Kardec não está dizendo que ele age sobre o fluido, como as forças agem sobre partículas infinitesimais? É isso que ele está dizendo. Claro que nós não vamos entrar aqui nas questões mediúnicas. Ele precisa do fluido do médium para combinar. Nós não vamos entrar aqui nisso. Tá? Na questão da cura, que foi perguntado no início, ele precisa fazer uma substituição. E aí onde é que ele vai agir? Na questão da cura. O que é o nosso perispírito? Não é fluido? É fluido. Esse fluido é de onde? Do fluido cósmico universal. O que a Gênesis diz? O perispírito, o corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Então o fluido vai condensar em torno de um foco de inteligência, em torno de uma força, alguma coisa que o atrai, alguma coisa que o coloca em movimento. Então você vai ter, aquilo ali deve ser parecido com o espírito, né? Porque Kardec diz que o espírito não tem forma, e você vai ter lá uma atração do fluido em torno desse centro de inteligência, ou espírito, e vai haver uma aglutinação desse fluido e vai formar o nosso perispírito. Qual é o atributo essencial do espírito? O pensamento. A gente consegue parar de pensar em algum momento? Nunca consegue? Se a gente parar de pensar, o que acontece com o nosso perispírito? Dissolve. Aconteceria isso, porque ele está sempre atraído por uma força. O fluido que forma o perispírito está sempre atraído pelo pensamento. Está sempre atraído. Se a gente parasse de pensar, deixaria de haver esse movimento, essa força, e ele se desligaria do espírito. Então, assim, adianta muito, mas adianta muito. Eu vim numa reunião, numa palestra, achar um negócio muito bacana, me emocionar, levar um passe, e aí pela emoção que eu senti na palestra, eu estou bem receptivo ao passe, aquilo ali faz efeito, ou seja, o meu pensamento está aglutinando bons fluidos. Lembra, a substituição de uma molécula mal sã por uma molécula sã vai promover a cura. Então, fiz tudo isso, aquele ambiente maravilhoso aqui do Humildade e Amor, sensacional. Aí eu saio aqui, pego o meu carro ali que está na garagem do vizinho, ele já está de cara feia, eu já discuto com ele. Aí a molécula que eu atraí com bom pensamento, ela começa a fazer o quê? Descolar. Tá? Aí eu saio, o carro está virado para lá é contramão. Aí eu sair na contramão, dou de frente com um cara ali que está nervoso também, brigo pela segunda vez.
Aí a molécula faz o quê? Acaba de cair. Por quê? Porque aquele pensamento que me harmonizou e fez com que o passe fluidicamente fizesse um bom efeito, o fluido ele foi secundário. A força primária que prendeu foi o meu pensamento. Aí eu saí daqui, me desarmonizei, é melhor de morar aqui, né? Pô, melhor ficar aqui dentro, porque se eu sair, eu me complico. Então vou morar aqui dentro. Não dá para morar aqui dentro. Ó, sem morar já está difícil. Já está aqui, tem que botar, está botando gente aí por cima do muro já. Morando complica. Então o pensamento vai ser essencial nessa força que vai promover a aglutinação do fluido em torno do perispírito. Nos processos mediúnicos, a mesma coisa. A informação ao pensamento, transmissão de pensamento, por onde transita essa informação? Da mesma maneira que a minha voz, para chegar em algum lugar, ela precisa do ar, se tiver o vácuo eu vou falar aqui e a voz não vai chegar lá do outro lado, o pensamento precisa desse fluido para transitar. E olha só, se esse pensamento tem uma força que altera fluido, ele está aqui, andando aqui pelo ar, e eu sou um cara mal-humorado. Aí começou um camarada mal-humorado, eu gosto de falar mal dos outros, passa um outro cara ali, que olha para mim e fala assim, cara simpático. Porque vamos falar mal dos outros, fala mal dos outros junto. Aí passa o terceiro, passa o quarto, daqui a pouco tem 30 pessoas falando mal de alguém. Como é que fica o pensamento? Como é que esse pensamento vai modelar o ambiente fluídico que está em volta? Pensa num umbral. Um monte de gente, 200 pessoas, mal-humorado, falando mal da vida dos outros, junto e conversando. Como é que fica o ambiente? Saturado. Pensa num ambiente espiritual bom, pessoas reunidas, pensando no bem, pensando em como é que eu posso fazer para me melhorar, para depois que eu me melhorar eu poder ajudar os outros. Então, tudo pensamento que está fazendo o quê? Pensamento é o quê? Essa força, é essa vontade que vai interagir diretamente nesse fluido. Como é que fica o ambiente? E mais do que isso, quando o meu pensamento não está bom, qual é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro campo de força fluídico que ele tem que passar para chegar em algum lugar? O perispírito. É por isso que dizem que ódio é veneno na corrente sanguínea, maledicência. Tudo isso você está fazendo o quê? Está alterando, provocando alterações profundas no fluido perispiritual. O fluido perispiritual está ligado onde? Célula a célula, no corpo físico. Ele começa a repercutir. Assim como o processo inverso também é verdadeiro. Quando você está mal, está com algum problema físico, mas você começa a agir com otimismo, começa a pensar positivo, eu consigo sair dessa, vai dar tudo certo. Aquele pensamento começa a agir de maneira a reorganizar aquele campo fluídico que está desorganizado. Então o processo inverso também acontece, é o mesmo processo. Nos movimentos mediúnicos de informação de inteligência, numa psicografia, sempre essa vontade, quem está psicografando? De onde vem a vontade de psicografar? Normalmente a psicografia como é que é? Se ela for intuitiva, fica uma coisa na sua cabeça. O bóson de Higgs. O bóson, tu sabe nem o que é bóson de Higgs. Tem isso na televisão, isso na minha cabeça. Aí vou escrever isso, você bota o bóson de Higgs é uma partícula que compõe o campo de Higgs, que segundo, aí vai vindo um monte de coisa, mas de onde está vindo essa vontade? De onde está vindo essa intenção? Ela está trafegando de uma força, uma inteligência extrafísica que está mandando aquela informação, aquela que Kardec falou que intelectualiza a matéria, via perispírito, e está chegando até os meus centros nervosos, até o meu cérebro, e está me dando essa vontade de escrever. Então, gente, olha só, vamos pensar no seguinte: princípios básicos da doutrina espírita. O espiritismo, ele vem falar
de algumas questões que são completamente inovadoras. Então, assim, sempre que a gente fala assim, a ciência tem um mundo científico, que é um mundo que você pode provar, que você pode detectar, que você pode comprovar, e tem um mundo religioso, que tudo bem, a gente respeita, mas é uma coisa diferente, que está fora da percepção científica. Isso é verdade? Isso fere frontalmente um dos princípios básicos da doutrina espírita. Frontalmente. Se nós acreditarmos nisso, nós estamos acabando com um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é a comunicabilidade com os espíritos. Só é possível haver comunicabilidade porque existe uma interação entre esse mundo espiritual, que é apenas um mundo de partículas infinitesimais que nós ainda não descobrimos, nós ainda não detectamos, nós não temos instrumentação para isso, como disse lá os espíritos a Kardec, mas que ele existe, ele não é uma coisa abstrata, ele é algo real, e a ciência cada dia mais caminha na direção dele. E mais do que isso, ele permite, como o meio de trânsito dessas inteligências extracorpóreas, que são os espíritos, como o meio que eles vivem não é uma matéria que nós conhecemos, mas ela é a matéria, os espíritos dizem que é uma matéria incorpórea, mas não é imaterial. Eles dizem que o termo imaterial não reflete o que ela é incorpórea. Como ela tem a mesma origem da matéria densa, ela se comunica. Por isso que é possível a comunicabilidade. Então, o mundo da religião, ele interage, e ele, na verdade, ele é uma continuação, ou melhor, ele é causa do mundo material. Kardec diz que o mundo material poderia deixar de existir, que não atrapalharia o mundo espiritual. Mas o mundo material só existe porque existe o mundo espiritual. Então, o contrário não conseguiria que acontecesse. Ou seja, o mundo espiritual deixar de existir, nós também não existiríamos aqui no mundo material. Então, dizer que as coisas materiais são diferentes e não têm relação com o mundo espiritual afronta um dos princípios básicos da doutrina espírita, a comunicabilidade com os espíritos. Olha só, rapidamente eu vou dar uma passada nisso aqui, que o nosso tempo está acabando, mas vamos pensar no seguinte: Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, 4 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo que são primordiais para nós entendermos essa relação entre o mundo da religião e o mundo da ciência. Não vim destruir a lei. Já falamos um pouco sobre isso. Não tem como destruir a lei, porque a lei é única, porque a lei é de Deus, e Deus é único. Não há diferença, porque Kardec diz que não veio para destruir a lei, ele veio para complementar, ele veio para dar prosseguimento à lei de Moisés, que é a primeira revelação, à lei do Cristo, que é a segunda revelação, e o Espiritismo vem para quê? Para complementar. Por que ele complementa? Porque agora nós já estamos num processo de maturidade espiritual. Moisés estava na infância, na época de Jesus estávamos na juventude, e agora já temos maturidade, e não é porque nós temos maturidade que nós estamos aqui para mudar, porque nós não vamos mudar nada, nós apenas vamos trazer novas luzes, novo conhecimento que vai confirmar o que já tinha, porque a lei, ela é eterna, infinita e sempre foi. O que está mudando é a minha maneira de olhar para ela. Não vim destruir a lei. E ele vai propor a aliança entre a ciência e a religião. Porque para que a religião seja lúcida, é preciso que ela esteja aliada à ciência. E para que a ciência seja menos personalista e seja boa, porque nesse momento tem cientista trabalhando em armas de destruição em massa. Engenheiro químico, engenheiro nuclear, trabalhando em melhorar arsenal atômico. Então, para que a ciência seja boa, é preciso a religião. Então, não há como destruir a lei, porque a lei é uma só. A lei é infinita, a lei é eterna. Não há como destruir a lei. Meu reino não é deste mundo.
Tem um depoimento lá de uma rainha que diz que foi rainha na terra e que por desfrutar todos os poderes e saber bem como eles são, agora ela voltava para dar um depoimento lá no Evangelho, nesse capítulo, para dizer que quando ela chegou no mundo espiritual, ela entendeu que somente uma criatura tem verdadeiramente evolução moral para ser rei. O nome dele é Jesus o Cristo. E por que isso é importante no Evangelho segundo o Espiritismo? Porque senão a gente começa a medir Jesus com a nossa régua. A gente começa a achar que Jesus tem a nossa inteligência. É como eu querer medir a distância daqui para São Paulo com uma régua de 30 centímetros. A gente começa a achar que Jesus tem a mesma condição nossa. A gente começa a interpretar Jesus dentro da nossa ótica. Então, meu reino não é deste mundo, ou seja, só Jesus, pela sua condição moral, pode ser considerado rei. Quem não gosta da palavra rei pode substituir por governador, por gerente, por CEO, mas só ele tem a condição moral para isso. Há muitas moradas na casa do Pai, muitas moradas na casa do Pai. Será que a gente acha que Jesus veio aqui para para trazer uma informação, para formar uma religião? Será que Jesus veio aqui para trazer uma informação para um país, para um planeta? Ou será que as informações que Jesus traz para nós é uma informação que eu vou usar no planeta Terra, em Júpiter, em Marte? É uma informação para usar nas galáxias, no universo inteiro? Será que a carteira de motorista que eu tiro aqui, com as informações que Jesus traz, só vai servir para dirigir na Terra? Será que a minha cor da pele é a única cor que é boa? Será que o meu sotaque é o melhor sotaque? Será que o conhecimento que eu tenho é melhor do que o outro? Existem estrelas que estão a 380 bilhões de anos-luz da Terra. Ou seja, a Terra vai acabar, só faltam 4 bilhões de anos para a Terra acabar, e a luz que vem de lá para cá não vai chegar aqui, não vai dar para a gente ver. Será que Jesus veio aqui para fazer uma religião, para trazer informações tão pequenas? E aí a gente pensa assim, meu Deus do céu, mas eu vivo só 70 anos, 80 anos. E aí o quarto, e aí eu vou dizer que esse é na opinião do Haroldo Dutra Dias, que atualmente é um grande estudioso do Evangelho, ele vai dizer que esse aqui é o quarto pilar do Evangelho: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer novamente. Ou seja, aí, para a gente simplificar, ele disse que o pessoal estava lá no centro do Chico discutindo um problema de outra casa. E aí o Chico falou assim, olha só, o Emmanuel está me dizendo que se vocês não vão lá para cooperar, para vocês não ficarem dando palpite. Significa dizer, lá na terra lá dos meus pais, lá no Nordeste, que galinha que não põe, não pia. Ou seja, eu posso ter todo o conhecimento do mundo, posso ter toda a intelectualidade do mundo, mas para eu realmente confirmar isso, eu preciso passar pela experiência. É preciso experienciar. Então, ninguém poderá chegar no reino dos céus se não nascer novamente. Então vejam vocês que o Evangelho segundo o Espiritismo também em nada se aplica a uma visão mística. E para nós concluirmos, pergunta 619, pergunta: a todos os homens mesmo conhecer sua lei? Todos podem conhecê-la, todos, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os bons, são os homens de bem, os que procuram pesquisá-la. Então, olha só, os Espíritos estão dizendo a Kardec que as leis de Deus, em sua plenitude, no conhecimento pleno, ela é vedada aos maus. Para nós termos um conhecimento pleno das leis, é preciso ser um homem de bem. E não basta só ser um homem de bem também. O fato de eu ser uma pessoa boa resolve não. Ele está dizendo que também é preciso pesquisá-las, procurá-las. Nós não vamos tropeçar nas leis de Deus no meio da rua. Nós vamos ter que ter boas intenções e correr atrás, buscá-las. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se realize. Meus amigos, mais uma vez foi um prazer
Eu costumo dizer que tenho certeza que cedo ou tarde nós nos encontraremos numa posição muito mais fácil de observar todas essas coisas que são nas construções espirituais da casa. Vai ser mais fácil observar como é que essas leis interagem com o mundo material, olhando de lá para cá do que de cá para lá. Mas quando a gente aprender lá, a gente tem que vir para cá para poder fazer direito. Tá bom? Obrigado, boa noite.